Senhor, igreja. Amém. Deus continue abençoando a nossa vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e começar o nosso ensinamento para honra e glória em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Altíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua presença essa noite nesse lugar. Manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, a tua presença de maneira percebível, Senhor, por todos nós que aqui estamos. Senhor, permita-se ser tocado, ser sentido, Senhor, nessa noite. Manifesta, Senhor Deus, o teu grande poder através da tua santa palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, esclarece as nossas dúvidas e manifesta o teu poder, Senhor. Revela-nos, Senhor, dentro da tua palavra, aquilo, Senhor, que até hoje ainda não conseguimos ver, que através do teu Espírito Santo, Senhor, possamos conseguir enxergar e perceber as revelações do Senhor dentro da tua santa e gloriosa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém, galera? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aí no ensinamento acerca do livro de 1 Samuel. Estamos no ensinamento de número 8, certo? Então estamos aí no ensinamento de número 8, estudando o capítulo 17 hoje, tá ok? Então, 1 Samuel 17, não é isso? Eita, glória. Minha auxiliar está emprestada hoje. Nós estamos auxiliando nas anotações. Eita, glória. Ensinamento da aula passada, né? Eu já tenho um substituto para você. Eita, glória. Quem quiser perder a vez, né, esteja atento. Esse foi o nosso ensinamento aí da semana passada. Ensinamento de hoje, capítulo 17 de 1 Samuel, nós vamos ver aí um grande confronto, nós vamos ver aí a guerra entre Israel e os filisteus. Então aí está, essa guerra que está acontecendo no Vale de Elá. Já pregamos isso aqui diversas vezes, o pastor já pregou, o presbítero já pregou, o pastor já pregou, as irmãs já pregaram, né? Os diáconos já pregaram. Então assim, hoje nós vamos pegar os pormenores do capítulo 17. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo de que Davi era pequenininho, entendeu? De assuntos, eu vou te dar fatos relevantes que você leu a Bíblia e não percebeu, coisas que estão fora do dia a dia, tem coisa que a gente já está mais do que mastigado, né? Então nós não vamos perder tempo com coisinhas que a gente já entendeu, beleza? Então que os nossos comentários, nossas perguntas sejam de forma evoluída hoje para a gente poder andar com esse ensinamento aqui, tá ok? Isso serve por aí? Então, primeiro de tudo, eu falei que aqui nós estamos num cenário de guerra, isso não é novidade para ninguém. Israel está num vale, uma montanha de um lado. Entre Israel e os filisteus tem um vale, né, um rebaixo. Então Israel está numa montanha e os filisteus estão em outra montanha, né, um monte. Outro monte, e entre eles tem um vale, um descampado, né? Um encontro de dois montes. É o que tem no meio deles aqui. Então, estão ambos, né, nas suas posições de batalha e aguardando o momento do confronto. É exatamente nesse momento que o capítulo 17 vem trazer aí para nós. Então, o primeiro cenário que a Bíblia traz para nós aí é de que Saul estava com os homens posicionados ali para a guerra, né? O verso 2 e 3 é esse cenário que eu falei para vocês, que eles estavam posicionados no meio da guerra. Então saiu do arraial dos filisteus, verso 4, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da cidade de... E esse tinha a altura de 6 côvados e um palmo. 6 côvados. Um côvado é mais ou menos meio metro. Um côvado você pode considerar aí 45 centímetros. Então 45 centímetros vezes 6. Golias tinha mais ou menos 2,90 metros. Tá? Mais ou menos 2,90 metros. 2,90 metros vai dar mais ou menos aqui nessa faixa. Estou errado? É mais ou menos essa altura aí, da altura dessa janela. Tá? A Bíblia vai dizer que Davi era de uma estatura mediana. Qual era a estatura mediana de um israelita? Qual é a estatura mediana? A minha altura. Um pouco mais baixinho. Tem 1,75, 1,70. 1,70. A altura mediana. Saul, ele se
sobressai porque Saul tinha mais ou menos 1,90 m. Certo? Saul, 1,90 m. Golias, muito mais alto. Tá certo? Então Davi, ele era um jovem. Por que a gente fala assim que Davi, ele era um menino? Porque comparado a um soldado com armadura, entendeu? Com espada, um soldado imponente, você coloca Davi, né? Forte. Você coloca Davi, era um jovem comum, não era um jovem malhado, né? Não Samuel assim, da academia. Saul era um jovenzinho mais, né? Miradinho na dele, assim, tranquilo, sabe? E então por isso que ele, comparado aos soldados, não era ninguém. Comparado aos soldados de Israel, imagina comparado ao gigante. Tá certo? Então, são fatos aí que vale a pena você ter anotado. Né? Então, Saul aí, tá. Então aí, do 1,90 m, nós consideramos apenas os 6 côvados, né? Mas ele fala 6 côvados e 1 palmo. Então a gente joga para 3 metros. Isso é 2,90 mais 1 palmo. Então, Golias tinha consideravelmente, tá? A Bíblia não diz isso, mas consideravelmente. A gente sabe que um côvado é quanto? 0,45 centímetros, né? Mais ou menos isso aqui. Se não tiver muito nada, é mais ou menos isso, tá? Então, vezes 6. Então, ele tinha mais ou menos essa altura aqui, vezes 6. Um paredão, né? Então, esses são fatos que a Bíblia te dá e você tem que ir fazer a conta e saber quanto que vale para poder descobrir. A Bíblia também vai dizer aí que ele trazia na sua mão um capacete de bronze, vestia e tal, e trazia junto com tudo isso uma lança. E o peso da sua lança, com eixo de ferro, pesava 600 ciclos de ferro. Um ciclo de ferro era 11,4 gramas. Você somando isso daí, vai dar mais ou menos 7 quilos a lança dele. 600 ciclos de ferro. Vai dar mais ou menos 7 quilos. Para que servia a lança mesmo? Para que servia a lança? O nome já diz, lançar. Para ser lançada. 7 quilos. Agora você imagina a força do cidadão para jogar 7 quilos. É 1 quilo de açúcar, é um pacote de arroz, mais 2 de feijão, tá certo? São 7 quilos. Você imagina a força de um camarada para lançar isso, e é com a mão só que lança a lança, tá? É aqui, ó. Você imagina a força de um monstro que era Golias. Você viu como os fatos valorizam a situação? Porque quando a gente coloca assim, que Davi, Golias era gigante, Davi, a gente imagina um homem grandalhão e um menino pequenininho, e até então não tem nada errado na nossa imaginação. Mas quando a gente vai examinar os fatos, a gente percebe que a situação era muito uma mãozada de Golias de Davi, né? Meu irmão, uma mãozada. Não era à toa que Saul estava com medo. Saul estava com medo de guerrear com Golias. Pastor, você está desvalorizando o rei? Não. A Bíblia fala isso para nós. A Bíblia mostra para nós por A mais B que todo o exército estava tremendo de medo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas vamos terminar de considerar os fatos. Então nós vimos aí, né? Você imagina só a ignorância do ser humano para jogar. E outro, ninguém lançava a lança assim, ó, daqui no gesto lá. Não, meu amigo. O camarada não jogava a lança daqui do outro lado da rua, porque era a margem de segurança que ele tinha para ele não poder levar uma flechada. Tá entendendo? Então não é jogar 7 quilos daqui no dia, não, é lançar um negócio que está lá do outro lado da rua. Isso, temia. Saul era bom na lança. A Bíblia diz isso. Como Davi era bom na pedrada, Saul era bom de lança, Saul era bom de mira. E nem com toda a sua experiência, você imagina quanto pesava a lança de vida. Quando ele viu a lança do Golias, ele falou, meu Deus, se a lança dele bater do lado, onde eu estiver, já era. Está entendendo? Então, esses
são os motivos que espantam, tá? E agora nós vamos ver as armas de Davi, né? Então, um garoto mediano, certo? Perdido no meio da guerra, né? Sem nenhuma armadura especial. Saul estava todo armado, soldado. Davi não, ele veste a roupa de Saul e não se sente confortável com aquilo, então ele devolve a armadura e devolve também a espada que ele foi oferecida, dizendo: eu não sei usar isso aqui, tira isso aqui de mim. Então você vai usar o que, Davi? Eu vou usar o meu alforje, a minha funda, né? Um pedacinho de pano, um cordão de pinho, e o que, Davi? E pedra, 5 pedras. Você está maluco? É o que eu sei usar. Você entende isso? Você entende isso? Tem gente que sonha guerrear com a armadura dos outros. Tem gente que sonha guerrear com o dom do outro. Sonha fazer do jeito que o outro faz. Aprende a valorizar aquilo que Deus confiou na tua vida. Não tem problema você ter só uma pedra, 5 pedras e uma funda. O importante é você saber usar o que tem. Está entendendo? Foi ofertado tudo aquilo para Davi, foi entregue para ele de graça, armadura, espada, foi ofertado para ele. Mas ele sabia que aquilo ali não era ele, não era para ele, não é o meu campo, não é a minha área. É por isso que a Bíblia diz assim: ó, vive cada um na vocação que foi chamado. Está entendendo? Eu conheço gente que ficou na igreja como diácono 20 anos. Foi ungido, o evangelista, acabou o obreiro. Não servia mais nem como evangelista, mas nem como diácono. Porque não tinha capacitação para aquilo, não foi chamado para aquilo e era cobrado como tal. Porque quando você recebe a unção, você é cobrado em cima daquilo. Como diácono, ele sabia executar, ele tinha, sabe, agilidade para agir como diácono. Mas como evangelista, ele não tinha a destreza do evangelista. Está entendendo? Isso acontece na empresa. Tem gente que você viu que trabalhava muitos anos, alguém olha assim e fala: vou dar uma oportunidade para essa pessoa, promove a pessoa, aí depois tem que mandar embora, porque não dá para voltar mais. Não dá para voltar na condição de estar. E aí o que a empresa faz? Desculpa, mas não deu. Uma das coisas, quando eu fui promovido, que foi me colocado, foi essa: falou, beleza, você está tendo uma oportunidade, você vai sair da produção, você vai dar qualidade, só que é o seguinte: não dá para voltar para trás. Se você não se der bem lá, infelizmente, tem que fazer é de lá para lá. E aí? É nessa hora que muitos voltam atrás. Se você não tiver coragem para enfrentar o gigante na sua vida, se você não tiver coragem para enfrentar a situação na sua vida, você vai continuar na situação que você está vivendo, mas você também não tem o direito de reclamar, porque você não teve coragem de se dispor, você não teve coragem de se levantar, você não teve coragem de descer no ribeiro. Está entendendo? Então nós comparamos aqui as duas frontes. Estava pau a pau, né, amiga? Estava certinho, não estava certinho, ia dar uma briga boa, não ia? Sabe, Davi aqui era para levar uma surra para 10 e ele levar sozinho. Tanto que quando ele fala, eu vou, alguém fala, não, você não vai, você é louco, você está maluco. Seu irmão é o primeiro a questionar ele e falar: cara, não serve para Jesus. Mas antes da gente entrar nesse contexto, tem mais coisa aqui que deve ser considerada. Eu falei que eu não ia entrar nisso. Então vamos lá. Vamos aqui então falar de quando Jessé envia Davi aos seus irmãos. Tá certo? Aí pelo verso 12 do capítulo 17, você vai ver que o pai de Davi chama ele e manda ele levar. Eu fiz até menção disso aqui, não lembro se foi justamente, se foi no culto. O pai dele manda ele levar algumas coisas, tá certo? Ao campo, e ele leva. Está vendo? No verso 17, no capítulo 17. E disse Jessé a Davi: meu filho, toma, peço-te, para os seus irmãos, e leva um efa de grão tostado e 10 pães, e corre lá e leva-os ao arraial aos teus irmãos. Leva lá na guerra o que? Grãos tostados e pão. E para os soldados, para os chefes dos soldados, 1 Samuel 17, eu estou lendo 18. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás os seus irmãos e vai saber se está tudo bem. Então, o que ele mandou levar? Grãos torrados, pão e queijo. Agora nós vamos ver a representação
dentro do contexto que eles estavam vivendo aqui. A representação desses alimentos para o judeu, a mensagem que Jessé estava mandando para os filhos da guerra e para os capitães. Vamos entender isso aqui agora? Então, o primeiro de todos aí foi o grão. Qual que é a representação do grão na história do judeu e nesse contexto aqui da guerra? Qual que era a mensagem através do grão tostado? Primeiro de tudo, lá em Levítico 23, a Bíblia diz que Deus ordena a Moisés ensinar o povo que só podia preparar esse grão aqui pronto para consumo depois que fosse tirada a oferta ao Senhor. Então, se Jessé estava enviando o grão torrado, ele já tinha tirado a sua oferta, já tinha tirado o dízimo. Já era uma coisa que estava já santificada e consagrada ao Senhor. E aquele que come daquilo que é consagrado a Deus, é a mesma coisa que acontece com o crente quando come a ceia. Isso que está acontecendo aqui. Não era pão e vinho, porque o pão e vinho ainda não tinha sido instituído. Mas o pão já está inserido aqui. Está entendendo? Porque fazia o pão com o quê? O grão. Nós vamos ver a representação do pão pronto, mas aqui nós estamos vendo do grão. Então, primeiro de tudo, Jessé está dizendo assim: vocês estão aí na guerra, mas eu estou aqui na intercessão. Meu Deus. Vocês estão aí na batalha, mas eu estou aqui com o joelho no chão. Vocês estão aí na guerra, mas eu estou aqui clamando, invocando ao Senhor pela vida de vocês. Vocês estão aí na guerra, não conseguiram plantar, não conseguiram cumprir as outras obrigações de vocês, mas eu estou aqui para fazer a minha parte. Glória a Deus. Está entendendo? Que nem todo mundo Deus vai usar com a espada na mão, nem todo mundo Deus vai usar na linha de frente. Tem gente que Deus vai usar para trás, para dar suporte, para levar provisão, para levar atenção, para perceber aquilo que os que estão na frente não estão percebendo. Está entendendo? Está entendendo? Mas aqueles às vezes que ficam atrás, ficam com o inveja de ficar na frente e deixa de fazer o seu papel, que é da segunda fileira. Quem está na segunda fileira trabalha um, quem está na primeira fileira trabalha outro. E nenhum é mais desinteressante do que o outro. Os dois são importantes, porque se todo mundo está na guerra, quem vai levar a comida? Se todo mundo está na guerra, quem que vai buscar o Senhor? Se todo mundo está, quem que vai interceder? Tem que ter gente na torre de vigia. Nem todo mundo é para oração, nem todo mundo é para pregação, nem todo mundo é para louvor. Deus vai colocar cada um na sua mão. Jessé podia ficar chorando para mim sozinho. Eu só está eu aqui orando, está todo mundo orando aqui. Não, faz a sua parte. Deus te chama para isso. O seu trabalho também é importante. Estava todo mundo focado na guerra, estava todo mundo com o olho lá, ninguém estava dando atenção para Jessé lá na casa, mas ele estava preocupado com os demais, sabendo que meus irmãos estão em perigo, meus irmãos estão trabalhando, meus irmãos estão na guerra, e eu estou aqui para cobrir eles em oração. Ele entendeu a importância do seu trabalho, você está entendendo? Outra coisa, o grão é a mesma coisa que a gente faz hoje, né? Os irmãos vão cozinhar aí feijão, você vai lá, você dá uma catada, né? No feijão você tira aqueles grãos. É a mesma situação. Esses grãos aqui já eram grãos selecionados, eram grãos preparados. Qual que é a representação do grão, né? A gente tem a nutricionista aí, né? A representação do grão, fibra, força. Certo ou errado? Está entendendo? Então, olha a mensagem que Jessé está mandando para a guerra, através de suprimentos. Quem sabe alguém para um menino no meio do caminho e vê ele levando um pergaminho, uma carta para o rei, ia matar ele no meio do caminho. Você quer o quê? Você vai encorajar os que estão lá na guerra? Não, menino, vem cá que eu vou cortar o seu pescoço aqui mesmo. Mas se os filisteus pegam o menino com uma cesta, com grão e pão e queijo, esse menino não vai fazer mal para ninguém, deixa ele passar. Deixa ele embora. Deus tem suas maneiras de trabalhar, irmão. Glória a Deus. Quem sabe no meio do caminho Davi foi parado pelas frontes de filisteus. Ô menino, onde você vai? Não, só estou indo, eu sou noção. Sou de guerra, não. Está entendendo? Teve outras guerras que Israel enfrentou, e Deus falou assim: quem tiver com medo, que vai embora. Deixa aí a espada e pode ir embora.
as pessoas passaram no meio da guerra. Quem não estava com arma em punho, com a espada em punho, não era atacado. Podia passar livremente no meio da guerra. Agora, se Davi vem de lá para cá com uma espada, vestido de guerreiro, ele morreu no meio do caminho antes de chegar lá para dar notícia. Porque alguém ia olhar e ia dizer: lá vem um sol, e é israelita, vão matar. Está entendendo? Mas o menino vem trazendo uma cestinha com grão, com pão. Mas olha o que tinha no grão, meu irmão. Eita glória! Olha a mensagem que Davi está levando para os seus irmãos, sem nenhuma presunção de participar da guerra. Porque no coração de Davi está o quê? Eu estou levando força para eles, vem? Sim. Eu estou levando a mensagem para motivar eles. Eu estou levando. Tudo que ele estava fazendo ali era pensando nos outros. Glória a Deus. Davi nunca que imaginou de entrar na guerra. Tanto que nem preparado para isso ele estava. Porque quando ele decide ir para a guerra, ele olha e diz assim: eu tenho uma funda, mas eu não tenho as. Ele não estava pronto. Ele não tinha ido para aquilo. A funda fazia parte dele, porque no seu trabalho como pastor, ele usava ela para espantar os animais que vinham pegar as ovelhas. Mas como ele não estava com as ovelhas, então ele também não precisava de pedras, porque ele não estava intencionado em atacar ninguém. Olha aí. Aleluia, Deus. Então Davi faz tudo aquilo sem nem imaginar que ele seria o protagonista da vitória de Israel. Aleluia. E essa é a primeira condição para quem vai levantar. Achar que vai ficar no fim da fila. Não se sentir capacitado, não se sentir pronto, achar que não é o tempo, achar que não é comigo. Está entendendo? É o pré-requisito básico de quem vai ser levantado. Porque aqueles falam assim: não, eu vou, deixa comigo. Salvou. Não, quando na hora que apareceu, eu estou pronto. Quando o gigante levantou, ele disse: sim, meu irmão, vai dar não. Eita glória. Vamos, eu sou o rei, se eu morrer vai ficar feio para nós, vamos achar outro. Começou, sabe, deixa comigo, irmão, toma cuidado, vai dar. Mas enfim, você está entendendo? Olha a mensagem que ele traz, tão somente com a representação do grão. Se você não quiser voltar, pode continuar. Então nós vamos para o pão. Você entendeu a representação do grão, né? Então vamos lá agora para a representação do pão. O pão, por sua vez, né? Como eu já disse, em algumas santas ceias aqui a gente fala, além da representação de força, vigor, era para lembrar eles também do cuidado de Deus na vida deles no de. O que Deus mandou do céu? Pão, maná é um pão. Maná é um pão. Então, ó, o mesmo Deus que tirou a gente do deserto, o mesmo Deus que colocou o Faraó no lugar dele, é o Deus que vai dar vitória para vocês. O mesmo Deus que cuidou de vocês lá no deserto, está cuidando de vocês agora, aí nessa guerra. Olha a mensagem. Recebe força, recebe vigor, porque Deus está no meio de vós. Uma representação o pão é uma representação direta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você entende isso? O próprio Jesus disse o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do. Olha aí. Nós estudamos isso no livro de Josué. Eu falei alguma coisa nesse sentido, né? Aquela revelação lá. Eu falei alguma coisa nesse sentido. Então, você consegue entender que o pão nunca é só um pão. A ceia nunca é só a ceia, nunca é só um pedaço de pão. Todas as vezes que você participa da ceia, essa é a mensagem que Deus está mandando para você. Eu estou contigo. Recebe força, recebe vigor, recebe virtude. Eu quero você de pé, eu quero você com a cabeça erguida. Está entendendo? Olha a mensagem. E por último, a mensagem foi para quem? Para os chefes do exército. Qual foi a mensagem para o chefe dos exércitos? Queijo, por sua vez, não é segredo para ninguém, é feito do leite. E uma das vezes, né, uma das receitas que Deus dá para Israel é o leite com mel. Será que é gostoso o leite com mel? Alguém já tomou leite com mel? Já tomou? Já experimentou leite? É bom? É uma coisa divina, parece que você está comendo um pedaço de nuvem. Quem não comeu isso vai despertar a curiosidade hoje.
Vai sair daqui para arrumar mel em algum lugar, vai pôr no copo, vai. Vou experimentar. Irmão, é um negócio divino. É uma receita que Deus deu para eles. Tanto que quando Deus fala assim, ó, eu vou levar vocês para uma terra que mana, isso era para motivar eles. Você olha, se vocês acham que um copinho assim de leite e mel é bom, eu vou levar vocês para um lugar onde não vai faltar leite e mel para vocês. Você está entendendo isso? Sansão era viciado em leite com mel. Por que você acha que ele não resiste quando ele vê? O diabo sabe, Por que você acha que ele não resiste quando vê o favor de mel dentro do leão morto, ele sabendo que não podia tocar o leão morto, ele vai lá e... Aleluia! Por causa da doçura, por causa do... Ele, quando criança, seus pais já davam isso para ele. O judeu, ele ama, né? Eles estão por ele. Leite com mel. Tá certo? Então, essa representação que Deus está falando com eles aqui, outra coisa, o leite era uma das ofertas de libação. E por algum tempo eles acharam que não podiam tomar leite no Shabat, né, no sábado santo, porque vinha do animal. E eles não entendiam que assim, era uma fonte de vitamina, né? E não matava o animal para tirar o leite. Então, podiam se participar. Mas eles precisaram de um ensinamento para isso. Porque eles achavam que não podiam tomar leite. Então, depois, dentro de outro contexto, eu falo para vocês. Mas a questão é essa. Deus mostra para eles que eles podem sim participar, né? lá com Moisés. Que eles poderiam sim, né, tomar o leite. Então, nesse dia, eles fizeram uma grande festa e celebraram aquele momento ali com leite e mel. Em alguma das vezes, um dos profetas, você vai ver ele falar assim, ó, come esse rolo. E ele fala que comeu, e na boca dele era doce como mel. E ele não comia o mel puro, era um leite e mel. Então a palavra é comparada para eles como um copo de leite. Imagina esse sabor. Ele está falando assim, esse sabor de leite com mel. Quem já provou? Quem não provou, imagina aí, é uma coisa muito boa. E quando você estiver degustando a palavra, quando você estiver lendo, quando você estiver estudando, esse é o sabor que você tem que sentir. A sua alma tem que sentir isso. Quando o seu corpo sente a sensação quando, sabe, toma um leite com mel. Pastor, não gosta de leite com mel. Um Todd, alguma coisa que você gosta muito, sabe? Alguma coisa que não é possível. Água, né? Quem não gosta de nada, água. Um de água gelada num dia de calor, tá entendendo? Essa mesma sensação é que nós temos que ter quando estamos degustando a palavra. Então, quando ele envia o queijo agora, porque não dava para enviar, porque todo mundo aqui sabe o que acontece com o leite no calor. Ele coalha, ele estraga. Então, Jessé sabia que não dava para mandar leite. Então, o que ele faz? Queijo. Queijo é o quê? É leite, não vai estragar. Eu vou mandar queijo e mel. A Bíblia não fala acerca do mel, mas o bom judeu, ou quem conhece da liturgia deles, dos costumes, entende. A mesma coisa, né? Quem gosta de pega uma propriedade de goiabada e já pensa no queijo, né? Pega o queijo e já pensa na goiabada. Era a mesma coisa, eles em relação com o leite e o mel, tá entendendo? Então, Jessé era de inteligência, irmão. Pensa no homem de Deus. Já que não dá para mandar o leite vai estragar, então eu vou fazer queijo, porque o queijo não estraga. E você vai levar o leite, você vai levar o queijo também. Porque dentro desse queijo tem o leite. E eles vão saborear com o mel, porque mel naquela época tinha assim, em qualquer lugar, era normal o cultivo de mel naquela época, certo? Principalmente nas regiões e lugares onde eles estavam. E outra, era uma provisão do próprio Deus para eles. Então, onde eles estavam, tinha leite e mel. Então, Deus ele é suficiente em tudo aquilo que ele faz acerca da nossa vida, tá certo? Então, eu disse que o leite era uma espécie de oferta de libação. Quem lembra do que é oferta de libação? Que a gente estudou já há algum tempo atrás. Era oferta líquida, tá certo? Suco de uva, leite, azeite, tudo isso é oferta de libação. São ofertas líquidas.
tá certo? Porque assim, quem planta tem o que ofertar, né? As frutas, os legumes. E quem cultiva leite vai ofertar o leite, entendeu? Quem cultiva o suco vai ofertar daquilo que ele produz, tá certo? Ficou claro até aí? Olha só a mensagem. Outra coisa, o leite não é novidade para ninguém, é a principal fonte de alimento para o ser humano. É a principal fonte de alimento desde criança, é aquilo que dá sustento, é aquilo que levanta, é aquilo que fortalece. Olha a mensagem. Pega a visão. Não é só leite, não é só queijo, é a mensagem. Olha a mensagem. Do mesmo jeito que Deus cuidou de você quando você ainda era uma criança. Do mesmo jeito que Deus te sustentou até você chegar aí na frente dessa guerra. Esse mesmo Deus que cuidou de você quando você não podia se defender. Olha aí. Você já teve inimigos maiores e você não tinha condições de se defender, mas Deus te guardou, Deus te preservou. Porque antes que houvesse no ventre da sua mãe, eu te aleluia. Olha só, irmão. A representação. A segunda representação, né, do leite para a criança pura, inocente. Então, você está mandando uma mensagem para eles. Lembra que vocês estão aí na guerra, vocês estão aí prontos para matar um, para se defender, para defender o nosso povo. Mas lembre-se que diante do nosso Deus, vocês devem continuar manso e humilde. Astuto como uma serpente lá fora, pronto para picar qualquer um, qualquer hora. Mas pular e brincar tem que ser como manso como uma criança. Manso e humilde como uma criança. Fui humilde diante do nosso. Então não se esqueçam de se humilhar diante do nosso Deus. Aleluia! Olha a representação. Que quando eles participarem daquilo ali, eles deveriam sentir a mesma coisa. Está entendendo? Vamos pular lá no verso 24. Beleza? Aí fizeram as devidas anotações. Alguma pergunta acerca desse contexto? Ficou claro? Sobre os grãos, sobre o pão e sobre o queijo? E o leite? Beleza? Então, olha só a mensagem. E quantas vezes a gente passou por cima disso aqui, irmão? Batido. E a gente ainda disse que conhece também. Quantas vezes a gente leu, quantas vezes a gente pregou, quantas vezes a gente passou por essa esquina aqui e não percebeu a grandeza daquilo que Deus estava fazendo nesse momento. Mas Deus nos trouxe aqui para poder abrir os nossos olhos. Um copo de leite nunca vai ser só um copo de leite para você. Um pão nunca vai ser só um pão para você. Todas as vezes que você comer um pão, todas as vezes que você participar de um leite, comer um queijo, isso vai ter outra representação na sua vida. Pega a mensagem, pega a visão. Foi o que a Tânia falou. Talvez alguém podia ler isso aqui e ter ignorado. Né? Por que levou isso? Por que levou aquele? Por que leva pão? Talvez se vocês, né? A Tânia, talvez até hoje não tinha nem noção do porquê que Deus tocou no coração dela. Assim, ó, faz pão para entregar para os visitantes que vêm. Aleluia. Entrega pão para eles. Entrega pão para eles. Está entendendo? Olha aí. Manda eles levar a minha presença para dentro de casa. Fala para eles que sou eu que sustento, sou eu que fortaleço, sou eu que faço. O pão desacreditado. Quem vê um pão antes de assar, irmão, né? As irmãs aqui que cozinham, quem vê um pão aqui antes de assar não dá nada para ele. Um negócio velho branco, assim, uma massa colenta, que você olha assim. Aquilo ali daqui a pouco fica ali, o fermento começa a ter uma ação, aquela bolinha que era pequenininha assim, o negócio cresce e fica desse tamanho assim. Fofo, gostoso. Outro aspecto, outra aparência, todo mundo que vê fala, não, dá para mim. O cheiro, né? E antes, um cheiro antes, um cheiro de chulé, um cheiro meio. Não, você não fez pão não? Eu faço, eu cozinho, eu cheiro. Ninguém quer, não, você quer. Jesus não, quero aqui. Ser crente? Não. Só que depois que você experimenta, você não quer ficar sem. Depois que você participa, você quer mais.
Você está sentindo, irmão? Está sentindo a mesma coisa? Jesus às vezes fala com a gente nas mínimas coisas. Quantas às vezes o Senhor mandou um pão para você e você não pegou a visão, você não pegou a mensagem? Talvez no seu trabalho, talvez na sua casa. Alguém chegou e falou: não, vim tomar café, você trouxe um pão para você. Quantas vezes Jesus chegou assim, ó, e você não. Por isso os profetas disseram assim, ó: o meu povo perece por falta de. Talvez alguém aqui orando, o Senhor me dá vitória, o Senhor fala comigo, o Senhor me abençoa. Alguém passa assim, vai no mercado, tem lá uma degustação, aí vem um cidadão assim com um pedaço de queijo. Você quer? Deus está falando com você. Não orou, você não pediu uma visão, você não pediu um recado, você não pediu para Deus falar, e Deus está falando. Eu creio. Mas você não pegou a visão, porque faltou conhecer. Mas a partir de hoje você vai estar ligado, né? Eita, o leite, como os judeus, o leite também é fonte de cálcio, são os ossos, né? Sim. Uma das principais fontes de vitamina do ser humano, né? Fortalecimento dos ossos, ou seja, de toda a estrutura do corpo do homem, né? Olha só, irmão, o tamanho da representação que Deus. Tem gente que falta no ensinamento. meu Deus. Vai ficar, não vai ficar. Ó, irmão, Deus fala com a gente a todo tempo. Somos nós que não percebemos. Na prova da carne, fala: Senhor, eu não te vejo, se eu não te percebo. Aí passa perto de uma padaria, o cheiro está lá do outro lado da rua. Sem contar que esse pessoa que passa na sua porta, não. Por um dia que eu não falei, por um dia que eu não passei. Eita, glória. Igual os discípulos lá, né? De Emaús. O Senhor vai lá e tal, e Deus, Jesus pousa ali com eles. Na hora de partir o pão, isso era ele. Eita, agora eu quero conversar com ele. Agora ele já foi. eita. Não estava ligado, não estava na visão, não estava atento. Ele passou e você não viu. Mas para honra e glória do nosso Deus, o nosso Senhor, Ele se faz e se manifesta presente a todo tempo sobre a nossa vida. A vergonha de Israel 17:24. Meu Deus, aqui foi aonde eu falei que. Vamos ler. Alguém leu o 24 para mim, por favor? Meu Deus. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, porque o temiam grandemente. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, porque o temiam grandemente. Ela está verde. Porém, todos, certo? Todos é um do outro. Todos é todos, incluindo o rei. Todo mundo tremeu na base. E eu não julgo ele não, porque se eu estou lá, eu vou tremer na base também, meu irmão. Se vier isso aí, não vai dar não, né? Não é que eu já enfrentei umas lutas por aí, então eu vou falar, não, você. Não ia dar, não. Se o Samuel está lá, ia dizer assim, ó, aquele ali, senhor. Manda o presbítero. Era dessa pegada que estava o mistério. E aí, irmão? Não, mas você eu passo a vez com você. Aí vem aquela, a Bíblia manda dar honra quem tem honra. Vai o pastor, vai o irmão, vai o outro que é da família que tem mais família que tem mais gente, o velório vai ficar mais cheio. Manda da tribo de lá. Irmão, esse era o sentimento, tá entendendo? Todos eles tremeram, mas isso já era coisa de Deus. Porque se todos eles não tivessem tremido, eles tinham ido enfrentar a guerra. Então o próprio Deus coloca medo neles. E tem hora, irmão, que o medo não vem do Satanás, não. Tem hora que esse sentimento, sabe, não é do diabo.
Às vezes é só Deus te chamando em particular, dizendo assim, você precisa orar um pouco mais, você precisa despertar um pouco mais, você precisa acordar. Esse medo é só para te, sabe, acender a chama, só para dar uma sopradinha aí na brasa, para ver se ela acende. Está entendendo? O próprio Deus aterrorizou eles. O medo aqui não era nem tanto o filisteu, não era nem tanto o gigante, mas você percebe aqui que tem uma ação divina, porque Deus tinha uma apresentação para fazer. Aleluia. Às vezes Deus nos para, às vezes Deus nos põe para dar um passo atrás, para Ele poder apresentar alguém, para Ele poder levantar alguém. Isso não quer dizer que Deus está te desmerecendo, que Deus está te arrancando da situação, como foi o caso de Saul aqui, porque o caso dele foi um caso à parte de desobediência, de descaso com a presença de Deus. Mas pode ser que na vida de alguém Deus fala assim, espera aí agora, que agora é esse momento aqui, e eu vou agir na vida desse aqui, depois Deus volta e termina a obra na sua vida. É assim que funciona. E não tem nada demais. O que precisa acontecer é você entender o que está acontecendo na sua vida, o que Deus está fazendo. Isso não quer dizer que Deus te resolveu, não quer dizer que Deus vai te jogar fora, mas que chegou a hora, chegou o momento de Deus levantar outra pessoa para te ajudar. Tá certo? Então aqui nós vimos que todos eles tremeram, todos eles se apavoraram. E aí, irmão, aí o homem, quando está apavorado, ele dá um jeito de tentar resolver a situação. Saul, agora apavorado, ele chama para os seus soldados, eu preciso dar uma motivada nessa galera aí. Então vamos fazer assim, ó. Entre vocês, o homem que tiver coragem para enfrentar esse gigante que está afrontando a gente aí, eu vou tornar ele um homem muito rico, eu vou dar riquezas para ele. Não vai existir outro homem abaixo do reino que seja tão engrandecido quanto ele. Vou dar a minha filha mais velha para casar, não parece? Outra história, né? Vou entregar a minha filha, tá certo? Viu, José? Apareceu aí. Eita glória. Eu vou entregar a minha filha para casar com ele. E esse homem vai ser muito honrado, vai ser amado do meu coração. Olha a oferta do rei. Deu até vontade, irmão. Deu até vontade de enfrentar o gigante agora, porque casar com a filha do rei. Ser honrado. Ficar rico da noite pro dia. Se eu estou lá na hora dessa, eu fico na frente da mala também. Eu vou dizer, uma oportunidade dessa não tem só na vida, meu irmão. Leva para dar uma motivada na galera. Saul sabia mexer no brilho da galera. Só que mesmo assim, irmão, não apareceu ninguém. Dava até vontade quando o gigante estava lá. Dava vontade. Quando o gigante chegava lá, e aí? A vontade passava, né? Quem vai ser o valente? Porque o gigante colocou uma objeção. A única objeção que o gigante colocou, deixa eu ser o diabo. A única objeção que o inimigo colocou para que o valente, para que o homem que fosse no vale para enfrentar ele fosse valente. Estava valendo. Ele não pediu guerreiro, ele não pediu soldado, ele não pediu rei, ele pediu um valente. Quando Davi chega com o pãozinho lá, com coisa, trouxe a motivação para a galera, eles estavam tão desligados que nem perceberam a mensagem do grão, do pão, do queijo. O medo estava tanto, gente, que eles nem pegaram a visão da resposta que Deus trouxe para eles. Pelo fato de estar todo mundo desligado, quem está ligado na missão? Davi, velho. Davi vem de lá para cá cantando e louvando e salmodiando ao Senhor. Quando ele chega lá e o gigante, Davi chega, dá a mensagem para eles, então eles começam a comer o pão ali triste. Comigo que casa. Já estava vindo já na visão. Porque, ó, Davi, olha só, Davi, ele vem no caminho louvando e meditando na mensagem que ele está levando. Porque pregador é assim, ó, antes da gente vir trazer para você, a gente já recebeu. A gente já teve isso em casa, a gente já comeu. Você come se você quiser. Eu já estou alimentado, Deus já me supriu, porque nós já nos alimentamos daquilo. Então Davi, ele vem, no caminho ele vem, rapaz, se eu estivesse na guerra e recebesse um pedaço de pão desse, meu irmão,
O diabo que saísse da minha frente. Se eu estivesse lá no lugar dos meus irmãos e recebesse um punhado de grão tostado, seria eu consagrado ao Senhor? Satanás ia meter marcha na minha. Da visão vem nessa feira, vem para mim, meu irmão. Que é um pedacinho de queijo. No que representa para nós, se eu estou lá na prova, na luta, e recebo um pedacinho de queijo com mel, meu irmão, pode vir um urso, pode vir um leão, não vai rolar na relva, não vai rolar na grama. Davi vem nessa pegada. Então ele chega e traz a mensagem. Só que quem recebe a mensagem, quem come o pão, quem come o grão, não estava na mesma fiação. Não estava na mesma fiação. E aí aparece quem? O gigante. Cadê o valente? Não é possível que dentro de todo Israel não tenha um homem valente que possa. Davi olha assim. E aí? Meu Deus. E aí, meus irmãos, vocês não ficavam em casa lá tocando lá, que eram os bravos da quebrada, que eram os homens que botavam terror, que mandavam em mim, E aí? Vocês não eram os caras que queriam ser rei de Israel? E aí agora? Vocês não eram os caras que estavam lá quando Samuel foi lá em casa lá para ungir? Vocês não eram os caras que falaram, não, pronto, eu estou preparado. Agora que é hora. E aí? Deus lindo. Porque nessa hora aí a gente sabe quem é e quem não é. Meu Deus. Nessa hora aí a gente sabe quem é. É na hora da prova, é na hora da luta, é na hora da batalha que a gente sabe quem é e quem não é. Quem a gente pode contar e quem a gente não pode. Eita, glória. Então Davi ouvindo aquilo ali falou, não é possível não. Ô rei, o senhor não está ouvindo isso aí não? Só falou, eu estou, rapaz. Mas eu também estou com medo. Eu estou ouvindo isso aí, tem 40 dias e 40 noites. Davi falou, o quê? Não é possível que esse cara está 40 dias e 40 noites depois, ele não vai voltar aqui não. Meu. Dizer o quê, Davi? Porque eu vou lá. Eu falei, pelo amor de Deus, você está maluco. Quando os irmãos de Davi vê Davi chegando, eles testemunham falsamente de Davi. Olha só, o capítulo 17, verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu saída de Eliabe contra Davi. Estava ouvindo o quê? Davi chega e quando ele começa a perguntar, e aí? E o que acontece? Alguém fala para ele, Davi, o rei já tentou motivar todo mundo aqui, cara. O rei, Jonatas, que sabe, filho de Saul, que já era amigo de Davi, ele falava, meu pai ofereceu até minha irmã, falou que é sua irmã. Meu pai ofereceu a minha irmã para casar. Meu pai disse que vai dar riqueza, que vai dar honra, disse, rapaz, Deus, alguém vai ter que dar um cacete nesse gigante. Quando o irmão de Davi vê Davi conversando com os cabeças, olha para Davi e vê, rapaz, vem aqui. Eu conheço a sua presunção. Eita glória. Eu conheço o seu coração. Eu sei onde que você quer chegar. Você veio aqui só para se aparecer. Olha aí, você não é isso. Meu Deus. Davi foi lá fazer o quê? Levar a mensagem para eles. Eles não se ligaram na mensagem. Invejaram Davi e jogaram um falso testemunho em Davi. A sorte que Davi já tinha testemunho, porque o testemunho de Davi a gente viu lá no capítulo 16, verso 28. O testemunho de Davi tinha chegado na frente. O testemunho de Davi para todo mundo, que ele era um homem valente, corajoso, um homem que sabia tocar. Olha aí. Qual era a opção do inimigo lá? Ele queria lutar com um valente. Alguém olha assim e diz, Davi, não conhecemos outro. Não conheço outro cara que tenha rolado com um leão e tenha saído vivo. Não conheço outro que tenha enfrentado um urso e tenha ficado de pé. E aquilo ali traz mais motivação para o cara que já estava motivado. É igual pregador quando você dá glória. Davi ficou mais ousado, Davi ficou mais valente, Davi ficou mais. Sabe, aquilo ali trouxe uma motivação extra ainda para Davi. Se ele já estava com vontade de pegar no pescoço do gigante, agora, pensando na recompensa, e pensando na afronta que os seus próprios irmãos fizeram,
presunção do seu coração. Isso aí não é para você que quer aparecer. Você quer aplauso. Você quer. Porque tem gente que é assim. Tem gente que olha às vezes para você porque você está trabalhando, porque você está fazendo, porque você está doando o seu melhor. Porque você só quer isso aí, não sei se aparecer aqui, pastor. Isso aí é só para você não te ver. Isso aí é para se aparecer. Tá certo? E Davi agora passando por esse falso testemunho pelos seus próprios irmãos. Aí vem a vez de Saul, no verso 33. Quando Davi fala assim para Saul, diz: Saul, é o seguinte, meu bem, eu vou lutar com esse gigante aí. E eu falei para você que o gigante era desse tamanho ali, Saul era desse tamanho aqui, e Davi está aqui. Saul olha para Davi assim, esse meu jovem. Saul olha aqui, ó, abaixo do peito desse meu jovem. Não vai dar não. Verso 33, essa confusão não é para você não. E aí ele fala: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não vai dar não, meu filho. Deixa de ser iludido. Para isso aí. Isso aí não é para você não. Tá doido? E também tem o fato que caso Israel ia ser Mas eu ia falar, chegando nisso aí agora. A questão de quem vencia essa peleja é que viraria escravo do oponente. Então, se Davi desce para pelejar e perde, Israel se torna escravo dos filisteus. Tá certo? Mas graças a Deus que os filisteus perderam aquela guerra. Então eles se tornaram escravos de Israel. É interessante eu pensar que, assim, muito além do fato de Israel Saul ia perder a muleta dele de sanidade, caso Davi morresse ele também. Sim. Aí na hora ele colocou isso também na balança, falou: não, já vou jogar uma palavra negativa no garoto aqui, porque se ele morrer, eu tô na merda. A minha moral já está baixa. Se esse cara perde, eu me torno escravo. Enquanto o gigante está lá só gritando, blefando, para mim tá bom. Eu ganho mais um dia de vida. Se esse moleque me desce e me perde, eu vou me tornar isso. Então ele põe tudo isso na balança. Mas a principal questão é que ele olha para Davi e não vem Davi capacitar. Café, por favor. Nunca botou, pode ser. Ele não vem Davi capacitar. Não tem café aqui. Meu Deus, quem quiser café tem aqui. Não vi, perdão, não vi. Quiser café, tem pode ir aqui. Obrigado. Então ele olha para Davi e não vê capacidade. Ele não enxerga. Como os irmãos de Davi também não enxergam. Pega essa. Tem qualidades em você que só Deus vai enxergar. Tem coisas que Deus colocou em você que até quem é próximo de você não vai perceber. Tem dons, tem situações, tem coisas que o Senhor depositou em você que até aqueles que são próximos de ti vão duvidar do que Deus vai estar fazendo através da sua vida. Glória a Deus. Mas ele não. Se fosse outro, eu cria. Se fosse aquele outro profeta lá, eu ia acreditar. Mas foi esse aqui, não. Se fosse fulano, eu não creria. Mas se me Bertrano, eu não creio. Está entendendo? Tem coisas que Deus vai fazer através de você, que até aqueles a quem você ajudou, até aqueles que você esteve próximo, até aqueles que você investiu neles, vão duvidar da sua capacidade. Mas continue crendo na voz que vem de Deus. Continue ouvindo a voz que vem de Deus. Continue crendo no sonho que o Senhor te deu, porque Ele é fiel para concretizar. Tá certo? Então Davi ali, ele coloca as suas qualificações. Ele diz assim para Saul: você está, desculpa meu bem, mas você não me conhece. Você está ouvindo o que meus irmãos disseram para você acerca de mim. Se você me der a oportunidade, eu vou me apresentar para o Senhor. Quem sou eu? Não sou esse presunçoso, arrogante que meus irmãos estão dizendo, não. Eu estou falando para o Senhor que eu tenho capacidade para enfrentar essa batalha, porque eu já enfrentei batalhas semelhantes a... Pergunta para os meus irmãos quem foi que lutou com o urso e com o leão. Pergunta para eles se algum deles teve a coragem de investir contra um leão ou um urso. Davi, vai me dizer que você já lutou. Não lutei com um leão e um urso, não. De vez em quando ele fala. Então não foi um leão e não foi um urso. Você percebe que ele fala assim, no verso 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai e vinha um. Ele está dizendo assim, não veio um. De vez em quando vinha um.
ou um urso e tomava a ovelha do rebanho. Então de vez em quando acontecia. Então não foi um leão só e um urso só que fez. Pode falar comigo. Eu te entendo. Vamos lá. Saul estava fazendo o papel do diabo, ofertando riquezas para mandar os soldados para a morte com Golias e depois desencorajando quem era realmente capacitado. Sim. É um pensamento, né? Então, nesse momento aqui, Wilson está dizendo, é como se Saul tivesse sendo usado pelo próprio diabo, ofertando, né, coisas para que outros assumissem a responsabilidade que na verdade era dele. Alguém tinha que fazer isso, e era para fazer. Só que não por esses motivos, e sim por amar a Deus e querer ver o povo vitorioso. Qual que foi mesmo o motivo que Davi foi lá? Para ganhar riqueza? Não. Ele foi lá para levar força, para trazer virtude, para ver Israel vitorioso. Então assim, ele foi pelo motivo certo para guerra. Ele não foi para guerrear, mas os motivos que levaram Davi até ali foram os motivos corretos. Tá certo? Parabéns a você, isso aí. Então, olha só, né? Por um momento, Saul se deixa dilubriar, sendo que, qual seria o papel dele? Como sendo autoridade aqui, uma vez que Samuel não estava na guerra, qual seria o papel dele aqui, além de rei? De homem de Deus. Galera, quem trouxe a gente até aqui? Samuel, em cima lá da pedra, quando ele grita assim, ó, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por que vocês estão com medo dessa próxima batalha, se Deus já não fez vencer outras? Está entendendo? Então o papel de Saul aqui deveria ser, além de rei, ser um grande homem de se levantar e falar, galera, Deus está conosco, que foi o que Davi fez. Davi fala assim, ó, não sou eu que vou lutar com o gigante. Aleluia. Eu vou descer no vale, mas eu vou lá em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou lá porque Deus quer usar alguém. Se Deus quer usar alguém, que seja eu. Por que tem que ser o outro? Se eu estou aqui, Deus quer usar alguém? Não dá licença aqui que eu vou passar. Senhor, sou eu, sou sua ferramenta, sou teu servo. Todo mundo rejeitou, eu vou. Podia ser qualquer um deles, era só ter esse pressuposto, né? Entendeu? Não tinha objeção. A objeção é que fosse um e vá. Entre mais de 30 mil soldados, não apareceu ninguém. Davi disse assim, ó, envia-me a mim. Às vezes Deus não quer que você tenha uma faculdade de bacharelado de teologias. Deus não quer que você tenha conhecido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Às vezes Deus só quer que você esteja disponível. Glória a Deus. Tem um monte de gente escolhendo aonde quer pregar, aonde quer ir, aonde quer fazer, o que quer fazer. Estão direcionados por si mesmo. E Deus está procurando alguém que ainda seja sensível a ouvir a tua voz e vá aonde Deus quer que vá e faça o que Deus quer fazer. Está entendendo? É por isso que uma mensagem direta para Saul. Eu já tinha rejeitado a mulher dele, já tinha falado, vou colocar um cara. E mesmo assim, quando ele vê Davi fazendo tudo aquilo, ele dentro. É esse aí. Aí nunca vou chegar a esse ponto. Bom, não temos como saber, tá? Mas ele não deixa transparecer isso. Todo tempo ele deixa transparecer que ele queria a todo custo aquela vitória. Porque ele abriu mão de parte da sua riqueza para enriquecer alguém, porque na cabeça dele, quem seria ovacionado se Israel levasse a vitória? O rei. Se eu sou o rei, o meu exército vence a batalha, a cabeça do outro. Então eu serei glorificado. Olha aí o coração dele. Ele não se importa em perder parte da sua riqueza, enriquecer alguém, porque na verdade o que ele quer não é o dinheiro, ele quer o aplauso e o reconhecimento do povo. Eita Deus. O coração dele já estava vendido, o diabo já tinha entrado. Sabe Judas lá? Quer a todo custo as moedas, mas daqui a pouco as moedas não são mais importantes. Deus já sabia o que estava no coração dele.
Mas ele não estava indo com espadas, nem nada disso. Ele estava indo no nome do Senhor e que o Senhor garantia a vitória dele. Davi ele tinha certeza de que a sua vitória viria da mão do Senhor. Só que tem uma coisa, irmão. Vamos lá. Antes da gente chegar aqui, Davi agora ele desce para o vale. Davi ele vai guerrear com o gigante. Eu disse que a única coisa que Davi tinha era o quê? Uma funda. Nem pedra ele tinha. Então ele se preocupa em descer o ribeiro. E qual que é a primeira coisa que ele lembra, que ele precisa? Das pedras. E Davi pega quantas pedras no ribeiro? 5 pedras. Mas por que Davi pegou 5 pedras? Se ele sabia que só ia usar uma. Porque Davi era bom de mira. Davi era bom de mira. A situação aqui mostra e prova isso. Entre tantas outras vezes que ele tinha livrado as ovelhas desses perigos aqui que nós vimos, que era de vez em quando vinha um leão ou um urso. Não foi um leão ou um urso. De vez em quando aparecia um urso ou um leão e ele tinha que voltar para correr na pedrada. Então o bicho era bom, porque, irmão, o leão é ágil, o leão é rápido. Para fazer um leão ter medo de parar lá, meu irmão, tem que ser uma pedrada certeira no meio da testa, porque senão ele não para, não. Tá entendendo? Então Davi era bom na pontaria, que se ele errasse, o leão devorava ele. Ele não tinha força de sanção para rasgar o leão no braço. Então ele tinha que acertar o leão lá longe, antes do leão chegar perto dele, ou do urso chegar perto dele e dar-lhe um abraço. Tá certo? Então o bicho era bom de mira. Então ele sabia que ele ia precisar de uma pedra só, porque ele ia guardar a oportunidade que ele disse, ó, aqui dá. É lógico que teve a ajuda do Senhor, mas Deus usou o potencial que ele já tinha dado para Davi, ele já tinha capacitado Davi para aquilo. Aprende uma coisa, Deus não vai fazer aquilo que ele já te capacitou para fazer. Deus não mirou aquela pedra, porque ele já tinha dado mira para Davi. O que Deus fez foi colocar peso naquilo que Davi estava fazendo, tá entendendo? Foi colocar força naquilo que Davi fez. Então, coisas que você não se acha capaz ainda de fazer. Se o Senhor te capacitou para isso, Ele vai terminar a obra. Você só precisa começar ela. Deus não foi no ribeiro, Deus não pegou pedra e deu na mão de Davi. Deus não pegou funda. Quem teve que pegar a funda, quem teve que ir atrás das pedras foi quem? Quem teve que jogar a pedra, derrubar o gigante, já é com Deus. Eita glória! Mas a sua parte você tem que fazer. Então Davi ele vai e ele pega 5. Eu quero saber por que ele pegou 5 pedras. Isso conhece outros? Conhece outro quem? Familiar de quem, pelo amor de Deus? Familiar de Golias tinha até família agora. Oi? Onde você chegou nesse raciocínio? Gente que lê Bíblia é outra coisa. Davi, ele conhecia a história. Davi não era bobo, tá certo? Golias, ele tinha mais 4 irmãos, que Davi tem que enfrentar eles depois. Você vai ver, depois nós vamos ver aqui tem outra guerra, que aí aparecem os irmãos de Golias, que são outros 4 gigantes igualzinho Golias, que Davi tem que matar eles depois. Então nessa circunstância aqui, Davi logo já se ligou na parada. Você é meu irmão, eu entro na bronca. Então esse gigante aí, eu não sou besta não, eu sei que ele tem mais 4. Se os irmãos descer, tem para todo mundo. Você está pronto para as batalhas que Deus tem te colocado? Você tem se capacitado, se preparado, buscado estar pronto para as batalhas que o Senhor tem colocado diante da sua vida? Nós expulsamos um capetinho aqui, um exuzinho mirim aqui, já está se achando um crente. Ô meu irmão, o diabo tem legiões de fronte contra a sua vida, que você vai ter que se preparar e se capacitar para colocar eles para correr, porque vai chegar a hora que você vai ter que enfrentar eles também. Então essa questão, tá certo?
Davi, ele coloca uma circunstância, Davi, ele está pronto para aquilo que poderia. A gente não, a gente espera acontecer para depois correr atrás do prejuízo. Quando Deus quer te capacitar, para quando o problema aparecer, você já está pronto, você já está capacitado. E eu te garanto que naquele momento, os 4 irmãos de Golias, só que, meu irmão, a armadura de Golias era melhor. Por que você acha que ele era o gigante escolhido para estar ali? Se tinha outros 4. Da mesma forma que o povo estava com automaticamente o medo passou para o lado. Na hora que Golias caiu, meu irmão, os irmãozinhos de Golias, ó, se aquele lá era o mais bravo de nós, a armadura dele, a única que não tinha falhas, a armadura dele era a melhor, porque ele escolheu o melhor soldado para apresentar. Se ele caiu, meu irmão, eu vou dar um passo para trás. Sem lança, sem espada, sem nada. Não, então. Quantas pedras? 5 pedras. Ele só jogou uma. Ele tem mais 4. Não vou descer, não. Vou nada. Vou nada. Você está entendendo que o medo, ele trocou de lado? A situação, ela mudou? E agora Davi não tem só as pedras. Agora Davi, ele tem a espada. A própria espada de Golias, quando Golias tomba, ele corta a cabeça de Golias com a própria espada. Agora ele não tem só as pedras, agora ele tem uma espada. Eu não quero nem saber se ele sabe usar a espada. Eu não vou experimentar. E também o exército já se encorajou. Sim. Na hora que o gigante caiu, você imagina como que Israel. Só saúde. O medo nessa hora pegou até Saul desprevenido. Nessa hora aí, meu, a coisa, o cenário começou a aparecer. A raiz de Jessé começa a sair para fora da terra. Aleluia. Glória a Deus. A raiz de Jessé começa a sobressair, começa a aparecer. Quando aparece alguém que se posiciona, o inimigo ele tem que cair. O inimigo ele reina, o inimigo faz gracinha, o inimigo aparece, até o momento que chega alguém que se posiciona. Se você se posicionar, os inimigos da tua alma irão cair. Se você se posicionar como homem e mulher de Deus, os inimigos espirituais irão cair por terra. Se você se disponibilizar, Deus vai honrar o nome dele através da sua vida, e o seu nome será glorificado. Que está bem. Davi não estava atrás de honra, não estava atrás de reconhecimento, não estava atrás, mas tudo isso veio para Davi como consequência de alguém que obedece a. Não tem como, não tem como esconder uma vela acesa. Não tem como acender uma vela acesa dentro da escuridão. Você pode tapar ela, você pode esconder, não tem como. Você pode pôr embaixo da mesa, não é isso que a palavra diz? Não tem como. E como que Davi estava nessa hora? Ele chama, né? Eita glória! Não adianta Saul querer abafar, não adianta querer esconder, não adianta querer falar mal, não adianta, porque Davi nesse momento está como uma cidade edificada. Quem que edificou? Deus, meu irmão. Se foi Deus que acendeu, se foi Deus que edificou, se foi Deus que deu poder, se foi Deus que deu autoridade, quem que vai fazer cair? Está certo? Estudando esse assunto aí, na minha mente está vindo. Eu estava falando sobre Davi, mas eu estou imaginando a cena de Saul na mente. Porque a palavra diz que Deus já tinha usado profetas para falar com ele, alertar ele. Ele estava errado. Mas eu imagino que ele só veio entender o tamanho da gravidade que ele estava cometendo quando Davi arranca a cabeça do gigante e que os soldados se encoraram. Sim, ele olha, podia ser eu. Porque assim, na nossa vida hoje é assim também. Deus usa profeta, Deus usa na palavra, Deus fala, mas uma hora Deus se apresenta para a gente também. Sim. Deus fala assim, então agora eu estou usando pessoas para falar. Estou usando pessoas para falar com vocês. Quero ver isso. Mas uma hora Deus vai se apresentar. Aí é o momento que a gente vai. Eita! Realmente a ficha vai cair. Desperta do que dorme. Deus estava falando. E outra coisa que fez Davi ser desprezado como, sabe, como alguém que tinha capacidade para aquilo, olha uma das desqualificações que eles encontraram em Davi. Verso 42. Quando Davi, coloca as suas falas que matou o leão, o urso, olha só o que Esaú fala para ele. O que Saul fala para ele. E olhando o filisteu, vendo Davi,
o desprezou, porque era jovem e gentil. Golias olhou para Davi. Davi descendo para o vale, para a guerra, para lutar com o soldado e como? Afunda na mão. Caminhando eu vou. Bacana. Também risada, irmão. O gigante olhou e falou: vocês estão de tiração, né? Esse é o cara que vai. Eu vou matar ele na paulada. Vou acabar com ele, vou dar a carne dele para os bichos comer. Davi falou: o quê? Se liga, rapaz. Eu tenho um dono. Eu tenho um Deus que me guarda, que me protege. E eu estou aqui no nome do Senhor dos Exércitos. Você acha que você é grande? Você não conhece o meu Deus. Você pensa que você é gigante? O meu Deus, para mim falar com ele, eu tenho que olhar acima dos montes. Você vem falar para mim que você é grande? Espera, porque ainda hoje você vai virar comida de animais aqui. Você vai ser envergonhado desse vale aqui, porque o meu Deus que é grande. Como você tem tratado os seus problemas, suas dificuldades? Essa prova é muito grande, essa prova calibra a visão, gente. Olha para cima, você vai ver quem que é grande. Olha direito, você vai descobrir quem é grande. Você pensa que esse seu problema é grande, você não conhece nada. Você precisa conhecer o seu Deus. Ele sim é grande. Ele sim é poderoso. Ele sim é valente na batalha. Está entendendo? Não devemos ter motivo, irmão, para tremer diante dos nossos inimigos, ou do inimigo da nossa alma, porque o nosso Deus é aquele que nos garante vitória. Tá certo? E aí depois que Davi vence o gigante, o gigante, até menino, o filisteu encontrou Davi, apressou Davi, correu e tal, combateu. Alguém pergunta, aqui, no 57, no 17: voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de... Quem era Abner? Chefe do exército. Abner, o chefe do exército, trouxe e falou: para onde que esse moleque estava escondido? Quem é esse? Quem? Levou diante de Saul e disse: quem é esse menino aqui? O chefe do exército: você me deu um monte de covarde para treinar. Você me deu um monte de homem medroso para me fazer deles soldado. E esse moleque estava escondido aonde? Quem é esse menino aqui? Quem é ele? Verso 57. E trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, e disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E ele disse: sou filho do teu servo Benevita. Eu também sou teu servo. Amém, filho? Fica à vontade aí. Também sou teu servo. Eu também, né? Davi, ele se coloca numa condição de filho do servo. Filho do servo, olha só. Davi, ele se coloca na condição de filho do servo. Queria honra esse menino, estava procurando alguma coisa? Podia ter batido no peito: eu sou Davi, meu senhor. Eu sou Davi. Não conhece, não? Agora você vai me conhecer, você vai saber quem sou eu. Então Davi não era presunçoso, Davi não queria fama, ele não estava buscando aquilo. Eu sou filho do teu, filho do servo, é servo duas vezes. Davi falou: eu estou aqui para te honrar como rei de Israel. Eu respeito a posição que Deus te colocou. Se você está inflado, é um problema seu com Deus. Deus não te matou, meu filho. Para mim você é rei e quando acabou, velho. Quem sou eu? Eu sou apenas filho do teu servo. E aí o verso 18 é um verso que é um capítulo 18, perdão, é um capítulo que a gente precisa tomar cuidado com ele, porque é um capítulo que uma galerinha aí pegou para defender algumas teses, né? A galera aí que defende essa questão de homem com homem, mulher com mulher, porque olha o que diz o capítulo 18 de 1 Samuel. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram ali, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, ou seja, vestes de príncipe, né? Vestes reais, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto entregou a Davi. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência
E Saul pôs sobre agente de guerra e era aceito aos olhos de todo mundo. Aí começou o problema, porque Davi começou a ser aceito pelo povo como general de guerra, como um homem valente, como um homem guerreiro. Mas a questão anterior aí, a Bíblia diz que, por que a gente tem um problema aqui? Porque todas as vezes que a Bíblia fala dessa forma aqui, de que ligou a alma, sempre está relacionado um homem e uma mulher, um casal. Mas dessa vez aqui, a Bíblia está falando de quem? De Jonas, de Davi. Então, para quem não conhece o resto da Bíblia, olha assim, vai dizer que Davi era frutinho. Está entendendo? As pessoas que não conhecem o restante da Bíblia, vai ler isso aqui e vai falar, meu Deus, nossa, que Davi e Jonas tiveram um caso. Não. Essa aliança aqui é de compromisso. Que compromisso é esse? Cara, onde você estiver, estou contigo. O que der para você, é para mim também. Nós vamos enfrentar os perigos agora juntos, nós vamos ser irmãos. Está entendendo? Jonas fala assim, ó, eu percebi que os seus irmãos te rejeitam. Os seus irmãos, Davi, não querem estar perto de você. Eu também sinto falta de ter um irmão assim que nem você, Davi. Então agora, nós vamos ser irmãos, Davi. Nós vamos ser irmãos. Independente do seu relacionamento com meu pai, nós vamos ser irmãos. Essa é a nossa aliança. Nós vamos estar sempre juntos, tá entendendo? Então, eles fazem aqui uma parceria de compromisso. E nós vamos ver quão sério foi isso aqui ao longo do tempo, tá certo? Mas para quem não tem conhecimento de causa, olha assim e vai achar que Davi era meu baitola, né? Não é. Para quem não entende do negócio, vai falar, não, Davi aqui era meu baitola. Mas depois, quando Davi começa a casar e ter filho, não tem como duvidar da masculinidade dele, né? Entendi. Sim. Mas aí era uma questão de sogra e nora. Então era mais comum de se ver do que dois jovens que não tinham parentesco nenhum. Isso foi estranho. Entendeu? Eles não serem parentes, não terem obrigação. E até mesmo a forma da escrita. Sim. Então assim, essa tratativa de dizer que eles se amaram, ou seja, um se dedicou a proteger o outro, um se dedicou a amar o outro. Porque quando a Bíblia diz que o homem deve amar a sua mulher, em seguida, o que a Bíblia fala? Respeitar ela, honra ela, ama ela, guarda, protege ela, tá entendendo? Então esse amor que a Bíblia está declarando aqui, é esse tipo de amor, de alguém que daria a própria vida para defender o outro, tá certo? Essa foi a aliança que eles fizeram, um amor sacrificial. Te lembra de alguém aqui? Quem deu a vida para defender alguém? Sempre Jesus está no meio. Sempre. Está entendendo? Por que a Bíblia fala assim, ó, que Deus amava Davi? Davi se tornou amigo de Deus. Porque o coração de Davi era alguém que conseguia amar alguém que não podia dar nada. Quem podia dar alguma coisa para Davi era Saul. Jonas era aquele que podia dar nada para ele. O que Jonas podia fazer com Davi? Nada. Nem proteger ele podia. Tanto que ele ajuda Davi se expor. Ele não confronta o seu pai. Ele não guerreia por Davi. Entendeu? Ele o esconde. Está entendendo? Porque ele não tinha condições para. Tanto Davi disse assim: eu não quero nem saber o que você tem para me oferecer. Cara, obrigado pela sua amizade, pela sua consideração. Nós vamos ser irmãos. E o que depender de mim, você pode contar comigo. Olha que mesmo. Quem levou? Algum levou? Deixa eu ver. Aqui eu entendo que esse é o amar um ao outro. O que você vai falar na frente? Não na pergunta, mas mesmo. Esse é o ponto. O Senhor falou assim: ó, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? O problema é que as pessoas não sabem se amar. O problema é que a gente não tem esse amor próprio. Quando a pessoa às vezes se cuida, se ama, alguém fala assim, é egoísta. Tem diferença, tá? De alguém ter amor próprio e de alguém ser egoísta. Então, ser egoísta é eu não querer ver o bem do outro. Eu quero tudo para mim, mas eu tenho que ter o bem comum. Eu preciso do bem próprio, perdão.
Eu preciso me cuidar, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me sentir bem, tá entendendo? Então Deus fala assim, ó, aquilo que você não quer que aconteça com você, você também não faz para o outro. E aquilo que você gostaria de fazer, que fizessem para você, faz você primeiro. Eita, glória. Esse é o amor que Deus queria que nós de fato tivéssemos uns pelos esse cuidado, tá entendendo? Ó, não vai fazer mal para ela, porque ela é minha irmã, porque eu gosto dela, eu amo ela, eu amo ele, eu amo, eu a amo, né? São meus irmãos, eles convivem comigo, tá certo? Essa parceria que Deus gostaria que nós todos estivéssemos por todos, não só por alguns, por esse aqui ou por aquele, mas por todo o corpo de Cristo, tá certo? Trix, levantou a mão? Eu ia falar isso, é por isso que a figura de Deus de nós é o corpo, né? Porque o corpo Se defende. não consegue, vamos dizer assim, Se mutilando assim mesmo, né? tirar um dedinho é uma parte do corpo, se tirar o dedinho, acabou o corpo. E o próprio corpo não se mutila, né? O próprio corpo, eu nunca vou pegar uma faca assim, né? A não ser que eu tenha endemoniado, né? A não ser que, né? Não. Ninguém em sã consciência, né, vai se automutilar, a menos que tenha decidido acabar com a própria vida, né? Aí já é um estágio onde a pessoa deixa o inimigo agir na sua vida. E não é isso que nós aprendemos, né? A pessoa que se ama, a pessoa que se cuida, que se quer bem, jamais vai querer se prejudicar de alguma forma, tá certo? Então é dentro desse contexto que a Bíblia fala. Nós como um corpo, porque eu sou um dedinho, a Tânia é outro dedinho, a Nath é outro dedinho, o outro ali é a mão, o outro é o pé, tá entendendo? Então eu não vou me mutilar, eu vou me machucar. Não, porque nós somos um corpo só, então é por isso que eu cuido da mão, eu cuido do pé, tá entendendo? Eu zelo pelo corpo. Qual que é o corpo? O corpo de Cristo, que somos todos nós juntos, tá certo? Bacana até aí? Ficou clara essa questão aí do amor dos dois? Pelo amor de Deus, quando você vê alguém falando que esses dois casaram com o homem, você manda matar. Não mesmo. Fala, não, você não conhece nada de Bíblia, fica quieto, porque pelo amor de Deus, você não manja de nada. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque você vai ver na internet, você vai ver pessoas dizendo isso aqui, tá? E se você não tiver conhecimento de causa, você vai vir ler aqui e vai falar, ixi, é mesmo. Você vai ligar para o pastor e dizer, pastor, você não sabe o que eu vi aqui na Bíblia. E não é isso. Então a gente precisa estar atento a essas coisas aí. Tá certo? Ficou claro até aí? Aí nós vamos ver onde o problema começou a aparecer aí. Capítulo 18, verso 7. Saul está lá na sacada do seu palácio comemorando a vitória. E Saul já tinha um cântico que as mulheres cantavam quando os homens voltaram vitoriosos da guerra. Saul estava acostumado a entrar no pátio do palácio e as mulheres estavam cantando: o nosso rei Saul matou milhares de milhares, coisa e tal. Saul está lá e as mulheres começam a cantar: lá vem ele, o vencedor, o campeão. E ele sai da janela. Davi matou dezenas de milhares. Está errado. É o outro cântico. Está errado essa musiquinha aí, né? Não é assim não, volta. Já foi, irmão. Foi. Deus deu a oportunidade de mudar, Deus deu a oportunidade de ser curado, Deus deu a oportunidade de se arrepender, mas não quis, perdeu a vez. Aí volta, né, no ensinamento da aula passada. O reserva, né, assumiu, irmão. O reserva saiu do banco. O reserva estava, né, já no aquecimento lá. Agora acabou, irmão. Acabou a carreira. Porque Deus levantou outro. Saul ele percebe a iminência. Olha o verso 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com quem? Saul percebe que aquilo que saiu dele, né? Aquilo que saiu dele, foi arrancado dele. Nós lemos aqui na aula passada que tinha entrado em quem? Mas Saul não sabia. Saul só sabia de uma coisa, que não estava mais com ele. Só que nesse momento aqui, Saul enxerga que aquilo que tinha saído dele estava em Davi. Aquilo que ele perdeu, aquilo que Deus arrancou dele,
Deus colocou agora sobre, e ele percebe isso. Pelo que Saul desviou de si e o pôs como chefe de 1000, e saía e entrava diante do... Por que colocou Davi como chefe de 1000? Para que ele estivesse na frente da batalha. A esperança de Saul é que Davi viesse morrer em algumas das guerras que ele participou. Para Davi, isso aqui era uma promoção. Foi promovido, foi colocado como chefe de 1000. Mas no coração de Saul, aquilo que Davi fez com aquilo que Davi fez com Saul coloca ele como chefe de 1000, porque quem ia na frente da batalha para comandar o exército era o chefe. Então ele colocou Davi à frente de todas as batalhas que teve, com a esperança de que em alguma delas Davi viesse a... Cuidado com os aplausos, cuidado com os elogios, cuidado com gente que só fala o seu bem, cuidado com gente que só fala o que você quer ouvir. De fato, eles podem estar planejando a sua morte e você não sabe. Você pensa que são amigos, você pensa que são chegados, você pensa que estão querendo o seu bem. Olha aí, porque nós temos o costume de evitar aquele que nos confronta, aqueles que tiram a gente do conforto. Sim ou não? A gente vai conversar com gente que só joga a gente para cima, gente que só quer ver o nosso sorriso, e nem sempre é assim. Davi estava vivendo esse momento acreditando que estava vivendo a melhor fase da sua história, sem saber que todas as vezes que ele era enviado para a guerra, na verdade, o seu atestado de óbito estava só esperando uma assinatura. E se de fato Davi não fosse o enviado escolhido de Deus, ele não tinha sobrevivido. Porque quantas outras guerras ele enfrentou. E olha só o que aconteceu. O que tinha acontecido aqui? Qual que era a promessa de quem vencesse o gigante? Casar com a filha. E mais o quê? Honra, riqueza. Cadê a riqueza que Davi recebeu aqui? Bicho pilantra, salvo pilantra, caloteiro, mentiroso, safado. Mas por que Deus não está entendendo? Filho da mãe, não, o cara matou, irmão, o cara matou o gigante, a maior afronta de Israel. O cara não deu a recompensa para ele. Bicho, o cara não deu essa vergonha. Cadê a minha riqueza? Cadê? E a filha? Porque o que motivou Davi para a guerra? Você acha que foi dinheiro? Não, eu quero casar com a filha do ele. Vamos lá. Só que depois que o perigo passa, o gigante morreu, Davi está na guerra e não morreu, o que acontece com a filha mais velha? Ele tinha uma filha mais velha por nome de Merabi, que seria a filha prometida a ser dada a Davi. E o que acontece? Essa menina agora ela vai casar com Meoladita. Ela foi dada, né, a um inimigo, dizendo assim, como que quem quisesse despertar uma afronta em Davi. Eu não sei se isso foi feito por debaixo do pano, eu não sei de que maneira isso foi feito, e a Bíblia não mostra isso para nós, mas nós podemos pressupor que quando chegou o tempo do casamento, Davi todo alegre, dizendo, agora a menina já casou. Como assim? Mas não sou eu que era o que ia, que devia, que tinha que... Como assim? E a Bíblia diz que Davi, né, lógico, é envergonhado diante de toda aquela situação. E esse casal aqui tiveram 5 filhos. E qual que foi o resultado desses 5 filhos? Mais na frente você vai descobrir que os 5 morreram. Porque coisa que é feita sem a aprovação de Deus, coisa que é feita fora da direção de Deus, coisa que é feita para tentar menosprezar, impedir, humilhar os eleitos de Deus, não prospera. Eu não vou dar aumento, não, porque ele merece. Pô, o cara está 5 anos. Não. Então não vai prosperar também. Não merece. Como não? O senhor está ajudando a gente. Foi lá, venceu batalha, matou o gigante. Mas eu não vou honrar ele.
Não vou abençoar ele, não vou abençoar ela, mas trabalha direitinho, mas não falta, mas não dá testado, mas eu não vou honrar, também não vai ser honrado. A pessoa amarra a própria prosperidade. É isso que Saul fez aqui. Ele se travou em si mesmo. Mas Deus, todavia, tem um jeito de honrar os seus servos. Quando alguém pensar em te humilhar, quando alguém pensar em te pôr para baixo, quando alguém pensar em te desprezar, Deus vai trazer um meio de te levantar. Nem que ele tenha que abrir outra porta, nem que ele tenha que trazer uma empresa de fora do país para cá para te honrar. Ele vai fazer. Não foi assim que ele fez com José? Não tem meios, não tinha coisa, não tem porta, não tem carro. Deus criou um carro que nem existia. Mas só tem lugar de dono, então é dono mesmo, quando acabou, então aqui, pronto, não tem, agora tem. Vamos enterrar o dono, vai precisar de outro dono. Deus tem seus meios, Deus tem suas maneiras de fazer, de trabalhar. E a Bíblia vai dizer que agora Mical, a filha mais jovem do que Merabi, ela se apaixona pelo rei, por Davi, não era ele. Ela se apaixona por Davi. E agora, quem que segura uma jovem apaixonada? Porque agora é a filha do rei que se apaixonou por Davi. E não foi Davi que se encanta com ela e quer casar com ela. Agora ela decidiu se casar com Davi. Ela se apaixona e ama Davi e casa com... Vou casar com esse jovem. E ela vai atrás, verso 20 do capítulo 18. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus... Pareceu bom, como assim? E Saul disse: eu darei para que sirva de laço, para que os filisteus venham contra ele. Como assim? Ele falou: ó, tá aí a oportunidade que eu queria. Agora eu pego ele. Você quer casar com a minha filha? Quero. Mas e o dote? Senhor, o senhor sabe que eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, você nem me pagou para ele. Eu teria, se você tivesse cumprido aquela promessa lá, eu teria como dar o dote da menina, mas agora eu vou dar o quê? Não tem nada. Aí Saul tem a brilhante ideia. Qual que é a ideia? Eu não estou te pedindo dinheiro não, Davi. Eu só quero que você me prove que você é corajoso mesmo. Só quero que você me prove que você é homem de Deus mesmo. Só quero que você me prove que você tem fé mesmo. Como assim? Eu quero 100 prepúcios de filisteus. 100 prepúcios. Todo mundo que sabe o que é prepúcio, eu já tive nessa aula, né? Aquela partezinha lá do órgão do homem, só a tripinha lá. Você vai trazer 100. E para fazer isso tinha que matar os homens. Ó, eu preciso só do... Não tem como, cara. Se matar um filisteu já dava trabalho. Você imagina 100, e agora os caras estão com o coração cheio de ódio e de vingança, meu irmão. É a mesma coisa que jogar um policial, entenda, é a mesma coisa que jogar um policial dentro de uma cela, porque os filisteus agora eram esse, tá entendendo? Era a mesma coisa de um policial só entrar dentro de uma cela com 100 homens, que não era só isso que tinha dentro da cela, né? Porque eles estavam escravos, estavam todos juntos numa mesma comunidade. Então, para ele entrar e matar 100, no lugar tinha pelo menos mais uns 20 mil. Hã? E ele sozinho teria que trazer 100 prepúcios de filisteu para se casar com a filha do rei. Ele disse: está certo, é isso aí, o senhor quer que eu prove? Está cumprido. Ele trouxe 200. Ele não trouxe 100 não, ele trouxe 200. Ele trouxe olha o verso 27 do capítulo 18. Será que era bravo? Verso 27. Então Davi se levantou e partiu com os seus. Ele ainda conseguiu um jeito, mas olha como, irmão. Imagina só, isso aqui é suicídio, irmão, em massa. Você imagina um cara encorajar outros a entrar com ele no meio dos filisteus. Irmão, tem noção um cara desse?
Se não é Deus na vida desse homem, é o quê? Porque o que ele ofereceu para esses homens? O que Davi ofereceu para esses caras? Nada, irmão. Porque a amizade verdadeira é assim, você não precisa de nada em troca. Quem estava na confiação, Esse cara vai ser o rei de Israel. Vou investir. Seus amigos são aqueles que acreditam em você quando ninguém mais acredita. Seus amigos são aqueles que investem em você quando você não pode dar nada em troca. Seus amigos são aqueles que chamam você para perto quando todo mundo quer você longe. Está entendendo? Seus amigos são esses que vão querer você perto, mesmo sem você ter nada para dar em. Esses são seus amigos. E Davi agora vai, olha lá, e chama esses homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus. Então ele trouxe quantos prepúcios? 200. Sacolinha cheia. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Você vai fazer uma sopa. Eu não sei, meu rei, qual que é a sua. Mas está aqui. Trouxe 100 não, trouxe 200. E aí, irmão? O cara volta vivinho. Saul envia ele certo de que Davi morreria. Mas quem imagina que um homem desse ia convencer outros caras a ajudar ele nessa missão suicida? É uma missão quase. Para você ver o poder que a influência tem do lado do bem, tanto do lado do mal. Então, certo dos dois lados. Diga com quem tu andas, que eu digo de quem tu és. Quem anda com covarde, covarde será. Quem anda com gente sem fé estará. Quem anda com gente que não gosta de oração, vai morrer também. Quem gosta de gente que não gosta de ler Bíblia, que não gosta de ler palavra, vai se danar também. Sim ou não? Agora, quem gosta de andar com homem de Deus, com mulher de Deus, quem gosta de estar com gente que gosta de crescer, com gente que gosta de buscar a Deus, qual é a consequência de tudo isso? Qual que é a consequência de tudo isso? Esse menino é difícil. Qual que é a consequência disso? Essa pessoa vai crescer, essa pessoa vai prosperar, essa pessoa ela vai se levantar na vida, essa pessoa ela vai mudar de vida, porque ela fez escolhas certas, o seu coração está tendo escolhas sábias na sua vida, tá certo? Então, diante de toda essa situação, de toda a trama que Saul ele levanta contra Davi, ele cada vez ele começa a ter mais medo de Davi. Verso 29. Vamos lá, verso 28 primeiro, perdão. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. De novo. Ele lá na frente ele pensou, né? Ele olhou assim e falou: rapaz, olha, eu não sei não, mas estou pensando que aquilo que saiu de mim está ali. Mas agora ele tem a ser, temeu muito mais a Davi. Ele começa a olhar e fala: rapaz, esse cara vai ficar no meu lugar. Deus escolheu esse cara para ser meu substituto. Não tem como esse cara ter sobrevivido a essa missão suicida que eu enviei ele. Então ele começa a ficar com mais medo. Você acha que Davi não teve medo de executar a missão? Você acha que Davi não teve medo de ir lá no meio dos filisteus? É lógico que ele teve medo, mas a coragem falou mais alto. É lógico que ele temeu, mas a certeza que ele tinha de que Deus estava com ele. Salmo 37. Quem sabe foi nesse momento que Deus despertou nele, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Qual foi o vale da sombra da morte? É entrar, irmão, no meio dos filisteus escravos, e cortar 200 prepúcios para trazer de volta com ele. Se não é isso, andar no vale da sombra da morte, eu não sei mais o que é. Aleluia. Glória a Deus. Não temerei mal algum, porque o Senhor, eu não estou indo sozinho não, o Senhor é aquele que está comigo. Então Davi ele tinha essa certeza. Mas a Davi e Saul foi todos os seus dias inimigo de. Olha aí. Tem gente que
vai se levantar contra você, que vai se tornar seu inimigo, que vai se opor a você, tão somente por perceber aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Outrora até queria ser seu amigo, outrora até queria andar com você, outrora até queria você perto, mas agora, por ver o que Deus está fazendo na sua vida, vai começar a te rejeitar, vai começar a te pôr de lado, porque não foi escolhido no seu lugar, porque Deus não escolheu eles e sim você. E tudo isso agora vai trazer uma situação. Então agora Saul já está ferrenho com essa situação, porque ele vai ter que entregar Mical agora para casar com Davi, porque ele prometeu isso agora diante de todo mundo. A promessa que ele fez lá no campo de batalha, só o chefe de guerra que sabia, então ele não cumpre. Mas isso aqui agora, ele fala dentro do palácio, e as portas do palácio, as paredes do palácio estão ouvindo. E agora todo o reino está sabendo da promessa que ele fez, então agora ele é obrigado a cumprir. Porque Davi não foi nenhuma guerra dessa vez Davi foi nenhum amigo. Qual que era a missão? Trazer o prepúcio dos filisteus como dote para casar com Mical. Então está todo mundo sabendo já por que Davi passou das portas do palácio para fora. E quando eles veem Davi voltando com um saquinho na mão, pingando sangue, eles já sabem o que Davi está trazendo ali e que ele cumpriu o que ele se propôs. Então agora está todo mundo correndo para casa e se preparando para o dia do casamento. Saul teve e foi obrigado a cumprir. E Saul agora se revolta dentro do palácio de jeito nenhum. Aí Jonathan se levanta. Fala, não, pai, mas o senhor não é. E outro, o menino é meu amigo. Aí pronto. Aí Saul, está todo mundo contra mim nessa casa. Não é possível. Todo mundo se levantou contra mim. Por quê? A filha, ela que quis casar com Davi. Ele tenta impedir a situação. Não vai. Agora o filho diz que Davi é o melhor. Eu vou entregar a chave do palácio logo. Porque Deus me rejeitou. Os meus filhos agora querem estar com o cara, o servo, se apaixonar. O reino já era de Davi. Saul começa a perceber isso. Saul só não sentava no trono, mas todo o resto já era de Davi. O exército já honrava a Davi, a sociedade já tinha adotado Davi como uma figura de autoridade, só faltava ele sentar no trono. Israel já era dele. A casa de Saul já estava na mão de Davi. Estreita a situação. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus decide, ninguém pode impedir. Quando Deus decide fazer, ninguém adianta tentar atrapalhar. Quando Deus decide operar, ninguém pode parar a mão de... Você está com medo por quê? Aleluia! Você está temendo por quê? Você está achando que não vai dar por quê? Você está achando que não vai fazer por quê? Se Deus já decidiu entregar, não adianta correr. Mas eu não sei, eu sou pequeno, não interessa. Deus já te escolheu, Ele vai colocar na sua mão, Ele vai fazer, Ele vai confirmar, Ele vai abrir, ou Ele vai fechar, Ele vai decidir. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Você entende isso? Meu Deus, gente, você não é crente, não. Já está naquele cima, fechou. Meu Deus, é que tem que respirar. No horário aí. Então nós estamos aqui no capítulo 19, certo? Quando Jonatas ele aplaca ainda mais esse ciúme de Saul por Davi, porque Saul descobre que Jonatas, o seu filho amado, era amigo de Davi. Ele não consegue ser amigo do filho e agora ele descobre que o filho é amigo do inimigo. O filho agora é amigo do inimigo. Davi não era inimigo dele, mas Saul tinha se colocado como inimigo. Olha aí, né? Saul tinha se colocado como inimigo de Davi. No verso 29 do capítulo 18 nós vimos isso aí. O próprio Saul já tinha se intitulado inimigo, mas ele descobre agora que o filho é amigo do inimigo. Aí ferrou, irmão. Olha só, que coisa, não? Aquilo que Deus decidiu fazer na sua vida, não adianta. Vai levantar um lá e dois aqui. Para cada um que se levantar contra, Deus vai levantar dois a favor, porque Deus é fiel.
Saul se levantou contra, mas Deus levantou Mical e Jonatas do outro lado. Para cada um que se opor, Deus vai levantar dois que seja forte. Glória a Deus. Porque para cada anjo que caiu do céu, ficou dois lá em cima. Para cada um que desceu, Deus ficou dois no reino de Deus. Então a conta para o inimigo nunca fecha. Ele já está em desvantagem. Desde o momento que ele decidiu se opor contra Deus, ele já está em desvantagem. Ele já é derrotado. Todas quantas estratégias que o inimigo levantar ou fizer contra aquele que é fiel a Deus, vai estar falido, nula. Sabe por quê? Porque Deus já tem o dobro para poder cumprir e fazer aquilo que ele determinou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa veio quentinha aí. Vai guardar para a pregação, né? Então vamos lá. Capítulo 19, a partir do verso 12, é onde o filho percebe, Saul percebe. Vou tomar um café, filho, fica à vontade. Tranquilo. Nós já tomamos café. Então assim, Saul ele percebe, Jonatas percebe que Saul está decidido a matar Davi. O menino pega a conversa do pai de que precisa matar Davi. Então ele chega ali Davi e fala: cara, sabe aquele juramento nosso que nós somos irmãos? É o seguinte, cara, meu pai, o rei, decidiu cortar a sua cabeça. E se o rei der uma ordem, alguém vai cumprir. Ele não pode falar isso publicamente, porque senão vai ficar feio para ele, porque o povo te ama. Jonatas fala isso para Davi: eu sei que Deus já colocou o trono na sua mão. Jonatas reconhece isso. Só que meu pai está decidido a arrancar a sua cabeça. Ele não pode fazer isso em público, porque o povo vai se revoltar contra, porque não tem motivo. Davi nunca se rebelou contra ele. Ele não tem motivo para matar Davi. E se ele mata Davi, o povo se rebela contra ele. Então ele tentava fazer isso por debaixo do pano. Jonatas descobre, chega para Davi e fala: meu amigo, eu morri. E se você sair do palácio nesse momento, já tem gente de olho para pegar você. Então você vai se esconder. Meu pai vai começar a te procurar. Eu vou dizer que você se escafedeu. Vão sair atrás de você. Só que você não saiu ainda. Está escondido. Vão te procurar. Os melhores rastreadores vão atrás de você. Não vão achar rastro porque você não saiu. Eu sempre tenho estratégia. Deixa o inimigo pensar que está na frente. Deixa eles pensar que estão ganhando. Eu sempre tenho uma estratégia para nós. Nem sempre sair na frente é sinônimo de vitória. A gente aprende isso. Para de ser desesperado, para de querer sair na frente. Nem sempre estar na frente é sinônimo de vitória. Às vezes Deus vai te puxar para trás para depois ele te colocar na frente. Que a gente já aprendeu sobre isso. Ele segura Davi e diz: Davi, fica escondido, porque eu vou para o campo e quando eu estiver lá, eu vou jogar uma flecha e você vai saber a direção para onde você deve, porque se os soldados forem para um lado, eu vou te direcionar para o outro. E para o lugar que eu jogar a flecha, você vai saber a direção que você tem que ir. Não me recordo agora de cabeça, mas é essa a questão. Né? E é isso que ele faz. Então quando ele vê, né, a flecha sendo lançada, ele já sabe para que lado os soldados foram, para que lado ele tinha que ir. Então quando o soldado sai procurando ele numa direção, ele vai para. Mas olha como Deus. Agora o que acontece se muitas das vezes somos nós, né? Estou em perigo, a gente já quer sair correndo, não sabe nem onde que vai, está onde? Você não tem direção. Eu não falo ainda para onde você tem que ir. Você não sabe ainda o que tem que fazer, então não desespera, espera, descansa. Tem um louvor, né? Quem cuida de você não toca. Fica preocupado com ele. O Senhor já sabe aonde os seus inimigos estão. O Senhor já sabe o lugar seguro para você passar. Você está preocupado por quê? Aquele que confia em Deus está seguro. Não é isso que o Salmo 91 diz? Aquele que abriga no esconderijo de Deus, esse está seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Aonde que é a sombra do Altíssimo? Aqui, ó. Descansa. Pode falar. Esse Deus aí foi semana passada, foi quarta-feira passada.
Santo não vai, não. Falei, não, não vou não. Vou não, porque eu estou arrefado aqui. Aí o menino da produção foi. Chegou lá no Ceará, o caminhão faltou o freio. Meu Deus. Só que faltou o freio, só que foi na subida, né? Quando ele foi fazer a curva para virar, ele percebeu que estava sem freio. Então ele virou para a direita assim. Foi ligar para puxar o freio de mão, mas ele não caía no caminhão ainda. Pensou? Aí quando ele voltou, que ele falou, eu falei, meu Deus do céu. E aí? Deus cuida ou não cuida, irmão? Sai em outro tempo? Não, vou na rua, vou dar uma voltinha, vou gastar um tempo, vou ficar tranquilo. Mas Deus continua cuidando de nós. Deus cuida dos seus. Descansa, irmão. Para de ser apavorado, para de ser apressado, para de querer. Sabe? Às vezes esperar não é ruim. Às vezes você pensa que está ficando para trás, mas Deus está te reservando para te lançar na frente depois e você não sabe. Então aguarde o seu tempo, o seu momento, a sua hora, porque é aquele que cuida. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Vamos orar, não tem mais tempo, o tempo foi embora, pequena, vai ficar aqui até meia-noite. Eita glória. Estamos no 17 e no 19. A gente pega aí a partir do versículo 18, 20 aí na próxima aula. Certo? Alguém me lembra? Anota aí, Nath, por favor.